Olá, desenvolvedor! Seja muito bem-vindo a mais um episódio sobre como programar melhor. E você já me conhece, né? Eu sou Ranieri Silva e esse é o 15º episódio da série sobre a construção do sistema de controle de estoque escrito C# do zero. E é claro, né? Convido você que ainda não faz parte da nossa lista VIP, da nossa comunidade, Como Programar Melhor, a acessar rapidinho o site aí, comoprogramarmelhor.com.br e se inscrever lá. Vai lá que não custa nada, você vai ter um conteúdo muito maneiro, diferenciado desse aqui que você está assistindo no canal. Lembro também que todas as fontes dessa série estão disponíveis gratuitamente no GitHub. E o link você encontra aqui na descrição desse episódio. É importante também lembrar que eu recomendo a você a tentar primeiro por si só, tá? Faça sozinho, que a gente vai ver nesse episódio. E depois você pode comparar com o que está no GitHub, com a fonte que está no GitHub, ok? Dessa maneira você vai aprender muito mais. Primeiro que você vai fazer sozinho e depois você vai ver exatamente o que eu escrevi aqui. Afinal de contas, você quer aprender, não é? Então, só fazendo e experimentando por si só que você vai aprender pra caramba. Agora o que a gente vai estudar nesse episódio? Bom, a gente tem falado, né? A gente tem tido uma minissérie sobre segurança de aplicações, tá? É uma minissérie. Segurança de aplicações é um assunto muito vasto, mas eu estou dando uma ideia bem interessante para você. E hoje a gente vai continuar essa minissérie. Olha só para você ter uma ideia do que a gente já falou até agora, tá? A gente falou sobre criptografia, hashing, SQL injection, cross-site scripting ou XSS. Legal, né? Então a gente já falou sobre 3 coisas bem interessantes. E hoje o que a gente vai falar? A gente vai continuar com o assunto, vai ser o último dia da série, dessa minissérie, né? Uma minissérie dentro da série, né? E o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre um tipo de ataque bem interessante chamado CSRF, Cross-Site Request Forgery. Bem interessante. A gente vai entender o que vem a ser esse tipo de ataque, tá? É uma pequena teoria, a gente vai só arranhar a ponta dessa teoria, mas vai realmente fazer com que você entenda definitivamente o que vem a ser esse tipo de ataque e o que ele pode ocasionar na sua aplicação. E logo em seguida, a gente vai melhorar a nossa aplicação, nosso sistema de controle de estoques. Aí você vai ver na prática como um atacante pode realizar esse tipo de ataque e como prevenir, e depois o que acontece com a aplicação, e com a aplicação até do atacante, quando você previne, né? Eu diria que a vacina para essa doença, ok? Vamos lá? Então agora a gente está aqui para a gente estudar o que? A teoria sobre CSRF. E a primeira coisa que vem à minha cabeça é o quê? Cara, o que quer dizer CSRF? Bom, CSRF é uma sigla inglesa que quer dizer Cross-Site Request Forgery. Ó, bonito, né? Forgery, assim, bonito, né, de falar. Bom, e a gente pode traduzir para um português livre, né, como falsificação de requisição cruzada a site. A gente pode, já por essa definição, por esse nome, a gente já pode entender algumas coisas. Primeira coisa aqui, que é um tipo de falsificação. Quer dizer, para ter uma falsificação, tem que ter um original. Então, de alguma maneira, tem que ter um original. De requisição, quer dizer, o que é trafegado pelo nosso sistema. Cruzada. A site é um site, né? Mas cruzada, esse aqui vai ficar interessante quando a gente for reproduzir exatamente essa vulnerabilidade, tá? Mas o que eu posso dizer é que um outro site pode mandar requisições para o nosso site. Então, quando 2 sites podem se comunicar, né? Então a gente pode falar que é uma requisição cruzada, beleza? Aí vai agora a definição. O que é esta parafernália? O que é CSRF? Bom, é um tipo de ataque tipicamente utilizado em aplicações ou serviços web, tá? Então a primeira coisa, né, outros ataques a gente viu muito propriamente para aplicações web, quer dizer, aplicações são aquelas que a gente vê a página, né, que a gente vê a página na internet, a gente acessa um browser e a gente vê a página. Agora, um serviço web também
pode ter esse tipo de vulnerabilidade. Aí quando eu falo um serviço web, a gente pode dizer um WCF ou um Web API, beleza? E onde o atacante vai explorar a relação de confiança entre a aplicação ou serviço web e o seu usuário legítimo. Como assim? Esse pedaço é bem confuso, né? Relação de confiança. Bom, qual é a relação de confiança entre uma aplicação ou serviço web e o seu usuário legítimo? Quer dizer, aquele usuário real, é um usuário bom, né? Bom, é a autenticação. É isso aí. Ele, digamos, o atacante, ele explora um detalhe que a gente utiliza normalmente para a gente trafegar, ou melhor, para a gente trafegar não, para a gente autenticar uma pessoa, autenticar um usuário dentro do nosso sistema. Isso aí é bem interessante, né? Aí mais uma forma da gente ver. Um atacante simula uma operação, uma requisição válida na aplicação, quando o usuário legítimo já está logado. Opa, aí a gente já vê mais alguma coisa. Isso aí só vai acontecer quando o usuário normal, de verdade, o bom, né, ele já estiver logado no sistema. Então isso aqui já é uma coisa interessante, né? E grande parte, claro, não é todos, mas grande parte disso acontece por causa do cookie de autenticação. Como eu falei na página anterior, né, isso tudo é influenciado, né, ou é feito em vista do quê? Dessa relação de confiança entre o servidor e o usuário que está no browser, ok? Ou numa aplicação cliente. Então isso aí é bem interessante da gente notar, ok? E tudo isso, né, na maior parte das vezes, é feito por um cookie de autenticação que fica lá instalado no browser, beleza? Quando pode acontecer? Bom, pode acontecer quando a gente tiver um XSS, então um atacante ele explorou uma falha de cross-site script, então ele injetou um script dentro da sua página, então a pessoa só vai entrar em páginas já autenticadas, então ele foi lá e embutiu um script, nesse caso aí um JavaScript. Pode ser também por um e-mail, né? Mídia social, você ganhou aqui, isso aqui, clica aqui e tal, ou aplicações infectadas por vírus. Então essa aplicação foi lá, está infectada por um vírus, que esse vírus foi lá e fez alguma coisa lá com o seu browser, então ele mudou o seu browser, então o usuário vai estar achando que ele está utilizando um serviço certo, mas não está fazendo. Ele está executando uma outra página, ok? E estou vulnerável? Como é que você sabe? Eu imaginei uma coisa aqui interessante de você entender isso, tá? Então vamos lá. Se você é capaz de salvar um formulário web, né, da sua aplicação num computador, então você salvou, e você depois submetê-lo, depois de, sei lá, 10 minutos, você fechou a aplicação, abriu de novo, fechou e abriu. É claro, você tem que estar logado na sua aplicação, né? Aí você vai e abre esse formulário que você salvou na sua máquina. Se você clicar lá no Submit e o servidor executar aquela opção, cara, é quase 100% da sua aplicação estar vulnerável a ataques CSRF. Então, esse é um modo bem simples da gente entender qual é o problema que a nossa aplicação pode estar executando aí. Bom, então o que pode acontecer? Simples. Qualquer coisa que o atacante puder fazer, que estejam dentro das operações que a aplicação já fornece, já oferece. Ou seja, né, isso quer dizer que nada fora do que a aplicação faz, o atacante pode fazer. Então imaginemos que não existe a funcionalidade, não existe a URL, né? A gente está falando muito, trabalhando muito com REST, né? Então não existe uma funcionalidade específica que vá, por exemplo, excluir um usuário. Não existe. Então o atacante não vai poder fazer isso, ok? E como resolver? Bom, primeira coisa, validar a origem e o destino da requisição. Isso é interessante, tá? A gente pode fazer isso quando a gente recebe uma requisição, qualquer ela que seja, ok? Outra coisa,
use um token de validação em actions não seguros. Exemplo aí, post, delete e update. Cara, como assim actions não seguros? Cara, foge do escopo dessa lição aqui, desse episódio, explicar exatamente por quê. Mas é interessante que você entenda que normalmente existem os verbos, né, head e o verbo get, eles são ditos mais seguros. Por quê? Porque dificilmente um tipo de ataque desse, de CRSF, ele vai acontecer com esse tipo de método, ok? Agora, o post, delete e update, aí a coisa muda de figura, entendeu? Então, use sempre uma validação de token, tá? Um token de validação. E, para o caso de usar cores, né, ou qualquer outra funcionalidade de domínio cruzado, utilize também um token de validação no GET. Aí você pode estar perguntando, cara, o que é cores? Aí eu deixo para você estudar um pouquinho o que é o cores, vai ser interessante, né? Mas não é o assunto dessa aula. Eu só deixei aqui para você ficar assim pensando, o que é cores, cara? Então vai ser interessante você dar uma buscada, uma estudada rapidinho para você entender o que é e onde ele é aplicado. Mas a gente não vai estudar aqui na nossa série, pelo menos não nesse início. Depois a gente pode até ver, beleza? Então, agora a gente vai ao mão na massa. A gente vai resolver os problemas que a gente tem de CSRF na nossa aplicação. Sigla maldita! Vamos lá? Então agora a gente está aqui na nossa aplicação, vamos logar na nossa aplicação e aí em seguida a gente vai fazer uma coisa interessante, né? A gente vai explorar um problema que a nossa aplicação tem. Como você pode ver aqui, né? Ela é bem simples, a gente já até resolveu alguns problemas, né? Então pressiona F12 para que o browser que eu estou utilizando aqui, que é o Google Chrome, ele vai mostrar essa parte aqui de desenvolvimento, né? Mas especificamente eu quero manter nessa aba aqui, tá? Network. Por quê? Ela vai possibilitar fazer uma coisa. Vou incluir um grupo de produtos, seja ele nome novo. Então vou ver exatamente o que foi executado aqui. E aqui eu tenho a requisição. Vamos aumentar um pouquinho. A gente aumenta aqui. Vamos lá. A requisição. Ela foi para esse endereço, ok? Então vou salvar aqui, vou abrir um notepad da vida, que aí eu vou salvar exatamente o que eu estou falando aqui, eu vou salvar para você ver e a gente vai explorar essa parada daqui a pouco, bem interessante, tá? Então, o endereço, primeira coisa, agora o que tem mais? É um post, tudo bem, isso aí não preciso colocar, e isso aqui, esse ID, nome e tal. Isso aqui são os parâmetros, correto? Então, isso aqui. O que eu vou fazer com isso? Isso aqui é uma solicitação, um request, né? Uma requisição feita pela nossa aplicação, né? Então, a nossa aplicação está nesse endereço aqui e nessa porta, né? 50.040. Então, essa é a nossa aplicação. O que eu vou fazer agora? Eu vou simular a execução desse comando aqui, desse post, para incluir um novo elemento. Só que por uma outra aplicação. Rapaz, imagina isso acontecendo na sua aplicação depois que algum cara malicioso entra lá. Ia ser um negócio bem ruim, não é não? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente parar aqui e vou criar uma aplicação diferente. Tá? Vou criar uma aplicação. Essa aplicação pode ser uma web API, pode ser um monte de coisas, mas para facilitar eu vou criar um tipo aqui, vou chamar aqui srf.web, ok? E eu vou criar um MVC puro, ele não tem autenticação, não vai ter praticamente nada, né? Isso é para a gente fazer rápido e a gente se ater exatamente o que a gente vai precisar fazer aqui, tá? Como você vai ver, é uma coisa muito simples, como a gente pode explorar esse tipo de problema. Então eu vou criar a aplicação, vou criar uma página só, na verdade eu vou remodelar a homepage, vai ficar bem simples e você vai ver exatamente como uma outra aplicação ela pode
fazer coisas que ela não deveria na nossa aplicação, ok? Que é executar comandos arbitrários. Qualquer comando ela pode executar, tá? Qualquer requisição. Então vamos lá. Cliquei aqui. É claro que eu não sou bobo nem nada, que eu já tenho esse código pronto. É um código pequenininho, mas eu não quero escrever aqui não, tá bom? O que eu vou fazer com esse código? Colar aqui. Olha só como esse código é simples. Tem um "você ganhou" aqui, né, no título da página. Aí tem um Jumbotron que tem um título também bem destacado aqui, "parabéns". Aí um "você ganhou", tal. Então eu posso utilizar algum tipo de engenharia de mídia, né, para que o usuário se sinta assim, porra, obrigado praticamente a clicar. E olha o que tem aqui. Tem só um botão, né? Basicamente, o que vai mostrar para o usuário, né? Clica aqui para receber o seu prêmio. Só que ele está envolto dentro de um form. E esse form está exatamente aonde? Nesse endereço aqui. E ele vai passar ID, nome e ativo. Só que eu coloquei aqui um nome CSRF e ativo true. O que ele vai fazer com isso? Ele vai criar um registro lá. Vamos executar aqui. Cara, isso aqui é muito sério. Imagina aí o que pode acontecer aí com o seu sistema se um hacker ele souber que ele tem esse problema, né? Essa vulnerabilidade. Não é um negócio muito legal, não. Posso te garantir que não é um negócio muito legal. Então vamos lá. Então ele está fazendo aqui, ele está abrindo. Primeira vez que ele abre, demora pra caramba, né? Enquanto isso eu vou fazer isso aqui também. Ou debugar, porque eu cancelei o debug, né? A depuração desse principal da nossa aplicação. Então como você pode ver, olha aqui. Até fechar aqui. Olha aqui. Cara, porra, você ganhou, cara. Olha só. Você ganhou. Ganhou o quê? Não sei, ganhou um prêmio. Clique aqui que você ganhou. Vamos lá para a nossa aplicação. E o que eu vou fazer? Tá aqui, né? Nosso cadastro está aqui, bonitinho, tá? Mas eu estou logado. Então a relação de confiança entre o meu servidor, quer dizer, a minha aplicação .NET e o meu cliente, o meu browser, já está estabelecido. O que é? A minha autenticação. Está lá, ó, Olá Ranieri. Então tem um cookie de autenticação aqui. É dessa maneira que é a maneira mais simples e mais largamente utilizada para a gente manter um usuário autenticado, ok? Então o que vai acontecer? Agora tão somente, vou colocar aqui, vou pressionar F12 aqui, para você ver o que vai acontecer aqui. Vamos lá, da Network, aqui, ó, olha só, ele retornou. Você está vendo que é um outro site, né? Mas olha só, ele voltou ali, olha só, olha que maluquice, cara. Ele retornou como se fosse o 50.040, cadastro, salvar produto, ó, porque eu fiz o post, né? E ele me retornou, inclusive, o ID, se teve alguma mensagem de validação, status, quer dizer, como se eu estivesse dentro da minha aplicação. Agora vou fazer uma atualização aqui, ó, olha aqui. Caramba, eu não incluí essa parada. Foi outra... Pô, mas se eu fizer inclusive uma auditoria para saber quem incluiu isso aqui, não vai ter nada, porque o nosso sistema não tem nada para auditar isso, não tem como saber. Então, para qualquer efeito, foi o usuário Ranieri que foi lá e incluiu o registro. Simples, simples assim, ok? Vamos fazer uma outra coisa aqui. Agora, para ficar interessante, vou remover isso aqui e sair. Não estou mais logado. Eu vou executar a mesma coisa. O que vai acontecer? Ó, ele foi para o login. Olha que interessante. Ele foi para o login. É exatamente isso aqui que a gente precisa dentro da nossa aplicação, né? Olha só. Deixou o cara ver na vista. O cara chegou ali, opa, você não está autenticado. Então, por quê? Você não está autenticado mesmo, tá? Então vamos lá. Ranieri, 1, 2, 3.
A partir do momento que eu estou autenticado, aí ele pode executar, ó, que agora ele incluiu ele está no 14 agora, o ID 14. Então, ele foi de novo. Então, agora você sabe exatamente o que é um ataque de CSRF. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver esse problema aqui. Bom, você já sabe como é o ataque. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa que a gente precisa fazer é corrigir uma coisa interessante aqui. No nosso caso aqui, eu estou na aplicação errada. No nosso controller, a gente vai pegar lá, cadastro. Rapaz, esse negócio aqui é para sair, né? Uma coisa que eu esqueci de tirar. No get a gente não precisa, né? Isso aqui é um get. Agora, todo post que a gente tiver, né? Lembra que eu falei que um post é inseguro? Então a gente vai colocar isso aqui, ó. A gente vai colocar validate anti-forgery token. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um token. Na verdade, aqui ele vai só validar o token, né? Então vou colocar em todos os que tem post. Excluir, recuperar e salvar. Ok? Preciso fazer mais alguma coisa? Não. Não preciso mais nada. Só isso aqui. Desse jeito aqui, já está 100%. Tá? Só que, se eu deixar desse jeito, meu sistema não vai funcionar, porque eu não gerei ainda o meu token de autenticação. Então tem que fazer alguma coisa na minha view. Então qual é o que eu tenho feito aqui? É esse carinha aqui, correto? Em algum momento, em algum lugar, eu tenho que jogar isso aqui. Peraí, onde está o meu field set? Vou colocar aqui, tá? Então eu vou utilizar o meu HTML e fazer isso aqui, ó, chamar isso aqui, ó, anti-forgery token. Ok? Olha que interessante. Essa função aqui, né, esse helper, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar o token de verificação, o token de validação. E aí sim, o meu controller vai poder validar. Só que, aí tem mais um problema. Todas as nossas requisições, elas são assíncronas. Isso é, elas estão sendo feitas, né, pelo JavaScript. Então eu vou pegar aqui, né? A gente tem 3 posts. Então eu vou pegar aqui, ó, post. Olha lá. Tá vendo? Então o meu recuperar produto, aqui. Recuperar produto, post, né? Então eu tenho que fazer de alguma maneira, eu tenho que enviar esse token para a minha requisição, lá para o meu servidor, lá para o meu controller. Então eu tenho que utilizar também uma parte aqui interessante, vou criar um JavaScript. Eu também tenho esse JavaScript. Então estou aqui, o que eu vou fazer? Pronto. Isso aqui é interessante. Essa função aqui, o que ela faz? Ela vai incluir no objeto data, que eu estou passando aqui, vai incluir essa propriedade aqui, o underline request verification token. E vai conter o quê? Vai conter o conteúdo desse nome, desse carinha aqui, desse campo. Esse cara aqui, esse anti-forgery token, ele vai gerar um campo hidden, também ele vai gerar uma outra coisa, ele vai gerar um cookie. E aí eu obtenho o valor desse cookie aqui, desse campo hidden, na verdade, aqui. E o que eu vou fazer? Todos os meus posts, eu vou chamar esse cara aqui. Então, vou fazer isso aqui. Vou passar no parâmetro. Então, no recuperar. Esse aqui é no excluir. E agora no confirmar. Ok? Ok. E agora o que eu vou fazer? Vou executar a minha aplicação. A primeira aplicação que eu estou executando aqui, vamos ver. Estou posicionado. É o controle de estoque. Então é isso aí mesmo. Ele vai fazer o quê? Vai executar novamente, já vai até entrar aqui dentro do cadastro do grupo de produtos. E o que eu vou fazer? Eu vou executar a minha aplicação aqui para mostrar para você que vai continuar funcionando. Meu CRUD está funcionando, ele vai fazer tudinho, belezinha, sem problema algum. Então a gente aguarda rapidinho. Então vamos lá, vamos incluir um cara aqui, vou colocar QQQ, qualquer coisa.
incluiu, vou alterar agora, vou colocar mais alguma coisa aqui, alterei, e agora eu vou excluir e excluir. Então, meu CRUD está funcionando. Listar, incluir, alterar e excluir estão funcionando, ok? Fechar aqui. O que eu vou fazer? Agora eu vou rapidamente também, eu vou executar a minha outra aplicação. Então, vamos lá. Start New Server. Da mesma maneira, ó, como você pode ver, da outra vez funcionou, correto? Vamos ver se vai funcionar agora. Cliquei e... Opa! Vamos ver aqui agora. Vamos lá, F5, vou clicar aqui, ó, não incluiu nada. Olha que maneiro. Só que ainda tem uma coisa que a gente pode melhorar. Cara, isso não é bom a gente retornar essa mensagem aqui para o cara. Então a gente ainda pode fazer uma coisinha maneira, que a gente pode melhorar isso aqui no Global Ajax. Aqui a gente pode fazer parecido com essa parte aqui de baixo. A gente pode colocar aqui um else, só que é HTTP, acho que é Forger. Isso, anti-Forger exception. A gente pode retornar o quê? Nada. Fazer isso aqui. Retornar nada para o cara. Então o possível atacante simplesmente ele não vai retornar nenhum, ele não vai receber nenhuma resposta. Na verdade sim, ele vai até receber, né? Uma resposta 200. A gente pode inclusive chegar aqui e fazer um log. Gravar log. A gente pode gravar um log, ó, teve alguma solicitação errada aqui, tá? Para a gente fazer uma auditoria depois, ok? Isso aqui é bem importante também. Todo sistema grande ele tem que ter pontos de verificação para tentar entender o que está acontecendo com ele. Porque senão, cara, vai acontecer muita coisa errada, muitos problemas podem acontecer e isso não é legal, de maneira alguma, não é legal realmente, para que o cliente fique à mercê dessas situações, não vai saber, né? E você como administrador, como desenvolvedor, vai ter muitos problemas. Então a gente, com o passar do tempo, a gente faz isso, ok? Não é o caso agora. Mas aí vamos ver o que vai acontecer. Vou fazer a mesma requisição, né? Tá aqui, funcionando, minha tela, e vou clicar aqui. Olha só, não retornou nada. O cara que estiver fazendo ataque, ele simplesmente ele não vai receber nenhuma resposta, nem que sim, nem que não, e não vai fazer nada dentro da nossa aplicação. Então a gente acabou de resolver um problema, mais um problema chato pra caramba de segurança da nossa aplicação. É isso aí. Gostou? É isso aí, desenvolvedor. Tá ficando bom pra caramba em segurança de aplicações, né? Bom, mas para você aprender realmente, eu sugiro, recomendo a você que refaça tudo que a gente estudou hoje. Procure outras fontes de referência, vai ser muito interessante, né? Para você se aprofundar mais no conhecimento que a gente aprendeu hoje, que a gente falou aqui hoje, tá? Mas, ainda assim, caso você tenha alguma dúvida, sugestão, ideia, cara, só postar aqui no canal que eu vou fazer o possível para te responder o mais breve possível, tá? Agora, se você já está inscrito na nossa lista VIP da comunidade Como Programar Melhor, basta enviar uma mensagem. Envie uma mensagem que vai ser legal, que eu vou te responder diretamente. Espero que esse episódio tenha sido muito show de bola para você. Então, é claro, dá aquela curtida maneira aqui para dizer que você está gostando. Te vejo no próximo episódio e que a força esteja com você.